és digno de tudo. Só tu és, Pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. aleluia, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Quantas promessas o Senhor tem para cumprir na nossa vida, que um dia Ele nos prometeu quando nós o conhecemos. E também quantas vezes você prometeu coisas ao Senhor, quantas vezes você prometeu a sua vida ao Senhor, a sua santidade. Quantas vezes você entregou o seu coração para o Senhor, e quantas vezes você caiu e se levantou e entregou novamente. Esses dias eu estava lembrando do primeiro dia que eu me converti, primeiro dia que eu conheci ao Senhor. E eu lembro que quando eu subi naquele altar, eu falei: Senhor, eu nunca mais quero sair da Tua presença. Glória a Deus. Senhor, eu quero ficar nesse lugar porque aqui é o meu lugar. Amém. Mas assim como todos nós, um dia eu caí, eu me levantei e eu me reconciliei com o Senhor. Glória. E eu lembro que eu prometi a mesma coisa: Senhor, eu não quero sair desse lugar. Aleluia. E o pastor falou para mim, na oração, para me repetir, que eu nunca tire os meus pés desse lugar. E no mesmo momento eu lembrei do primeiro dia, do primeiro amor. Do dia que eu fiz as mesmas palavras, que eu disse as mesmas palavras. E quantas vezes nós repetimos as mesmas palavras para o Senhor, e o Senhor pode estar até cansado de ouvir. Mas é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer de nós, que nós nos arrependemos, que nós estejamos completos pela Sua presença, que nós sejamos atraídos pelo Seu Espírito, pela Sua presença. E é por isso que você está aqui essa noite, porque você foi atraído pela presença do Senhor. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui essa noite, não foi você. Sabe aquela sensação, aquele pressentimento que você tem? Hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje eu tenho que orar, hoje eu tenho que me ajoelhar e falar com Deus. Não foi você, não é a sua mente, não é o seu pensamento, é o Senhor que está te chamando. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te chamou para vencer. O Senhor, Ele te chamou para ser filho dEle. Então que nesse momento você converse com o Senhor e refaça a sua aliança com Ele. Refaça a sua aliança, a sua promessa daquele dia que você disse que nunca mais queria sair desse lugar. Diga: Senhor, é aqui que eu quero estar, Senhor. Porque é aqui que eu sou preenchido e que eu possa transbordar da Tua presença. Aleluia, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu. e o meu coração queimou Até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que 1000.
vale mais que tudo. Apenas um dia na tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou Até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua eu não me vejo presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Vale mais que mil. Que essa chama não se apague do nosso coração. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga, não se apagará. não deixe o fogo Essa apagar. chama não se Reacende o apaga, fogo não no se nosso apagará. coração, Senhor. Essa chama não se apaga, Não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, essa chama A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Cante bem alto, levante as suas mãos, dê glória a Ele. A Ele a glória,
as coisas, porque dele, por ele, para ele São todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. pra sempre, pra sempre. A ele a glória. Cante. A ele a glória, a ele a Glória pra sempre. Amém. O nosso maior desafio sempre vai ser esse, de dizer a Ele a glória para sempre. Amém. Quando a família de Jó foi deparado com esse momento, só Jó conseguiu dizer a Ele a glória, independentemente do que eu estou vivendo. A Ele a glória. A mulher de Jó já tinha desistido, mas ele não. Ele disse: eu sei receber o momento bom, mas eu também sei passar pelo momento mau. E a Ele a glória. Você pode levantar sua mão, independentemente do que você esteja passando hoje, diga a Ele a glória. Independente dos seus medos, independente das suas preocupações, diga a Ele a glória. Se você está entendendo ou se você não está entendendo a situação, diga a Ele a glória e o louvor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, levante a sua mão mais alto e diga a Ele a glória e o louvor. Levante a sua voz e diga: A ele a glória, pra sempre. Amém. mais uma vez, você pode dar mais de si, diga: A ele a glória,
A Ele a glória para sempre. Amém. Senhor, estamos aqui essa noite, entendendo os teus caminhos, aceitando as situações, independentemente daquilo que temos vivido, nós estamos em Ti, e isso é a nossa maior vitória. Simplesmente estar em Ti, é estar guardado, é estar protegido, e não há situação melhor, e não há propósito maior do que o relacionamento constante com a Tua presença. Já te agradecemos por esse momento, isso em nome de Jesus, amém, aleluia. Então dê uma salva de palmas, abra sua boca e dê um glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado, dê a paz do Senhor para ele, diga que bom que você está aqui, que bom que você veio a esse lugar, que Deus possa sondar o seu coração e responder todas as tuas perguntas. Principalmente a principal. Existe uma pergunta que nós fazemos que tem todas as respostas, e é aquilo que nós precisamos entender pelo caminho. Amém? Vamos chamar as crianças? Cadê a criançada bonita? Ontem tivemos um culto lindo aqui ontem, uma criançada bonita, abençoada, glória a Deus. Quero chamar o tio aqui para orar. Amém, gente, boa noite. Estende tuas mãos para cá, para abençoar a vida delas, amém? Senhor Deus, Pai, pelo nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida de cada criança que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor, Pai, cobrindo-os com o Teu Espírito Santo, proteção, cuidando da saúde de cada um deles, Pai, pelo nome de Jesus. Obrigado pelos os livramentos que vemos e os que a gente não viu. Tudo é para a Tua honra e glória. Amém e amém. Glória a Deus. Glória, a Ele a glória. Deus é bom, amém, igreja? Quantos têm essa certeza que Deus é bom? Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus. Nós temos um caminho a trilhar, e esse caminho que nós trilhamos tem que ter esse entendimento: Deus é bom, Ele me ama e tem propósito em tudo que está fazendo comigo, amém? Se você tiver essa resposta, você vai ter todas as suas perguntas respondidas. Tem um louvor que diz assim: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Qual é a condição? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. E o que mais? E esse seu amor, esse seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho para quê? Para morrer em meu lugar. Canta, vai. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Canta. Deus
me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim, mesmo sendo assim, falho e pecador. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você tem que cantar isso, principalmente naquele momento que o diabo está te atacando, está perturbando a tua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo, em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Não é só os que invocam ao Senhor, mas os que têm um coração puro, que estão com um coração puro, invocam ao Senhor. 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem o quê? Contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Gostou da última? Você gostou da última? Não, eu vou ler o 24 de novo. Ó, o servo de Deus não convém que ele contenda, mas sim seja manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Lembra que a gente falou domingo sobre isso? Que o amor é sofredor, mas a gente não pode sofrer, né? O amor tudo suporta, mas a gente nem tudo suporta. Parece que o amor tem paciência, mas a gente está precisando melhorar. Vamos orar? Pai, essa noite, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a gente possa ser instruído e realmente adaptado à Tua palavra. E que o nosso coração não seja aquele coração que resiste a entender e a absorver a Tua perfeita vontade. Porque nós sabemos que para nós será um caminho bom, perfeito e agradável, se nós andarmos pelo Teu caminho. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Querido, nós conversamos um pouco sobre, domingo passado, né? Sobre as exigências do amor, né? Quem é o amor? O amor é Deus. E Deus manifestou o seu amor na terra. E o amor de Deus é Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o amor encarnado. E o nosso maior desafio nessa terra é viver nesse alinhamento de ser como Jesus, de parecer com Ele. Então, entendemos que Deus chocou a humanidade quando pediu que Ele fosse amado em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Acima de pai, de mãe, de mulher, acima de tudo, de filho. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E que isso não é, vindo de Deus, uma atitude egocêntrica, porque Deus é amor. Então, nós entendemos também que as características do amor é esse. O amor é benigno, é pacífico. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor é sofredor. Então, quando nós estamos amando o amor em primeiro lugar, nós estamos nos adequando a esses comportamentos. Amando mais a minha esposa, amando mais os meus filhos. Então, se você ama a Deus em primeiro lugar, você consegue amar qualquer um, porque Deus é amor. Mas entendemos que esse comportamento
não é um simples comportamento, mas a essência daquilo que nos tornamos. Então nós temos que ser tão treinados, tão adequados ao amor, que nos tornemos como Ele. Que venha a ser a nossa única opção, amar. Você já viu aquela frase que diz assim: não é porque as pessoas são ruins com você, que você vai ser ruim com elas, porque cada um oferece aquilo que tem. Mas não é muito assim. Às vezes a gente é legal com quem é legal com a gente, e a gente sabe ser muito ruinzinho também com quem é ruim com a gente. Nós entendemos que Jesus chocou mais uma vez a humanidade quando Ele disse: sim, vocês devem me amar em primeiro lugar, mas vocês também têm que amar o outro, amar o irmão. E aí nós fizemos as contas, você lembra? Quem estava aqui, levanta a mão, só quem estava aqui para me ver. Nós fizemos as contas. Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perdoou Pedro 3 vezes. Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí ele diz 70 vezes 7. E nós entendemos que é quantas vezes Deus tem que me perdoar. E aí que a gente está, né, com a dívida alta. Porque se nós fizermos as contas, nós estamos devendo aos que convivem com a gente perdão. E terminamos explicando. O apóstolo Paulo disse: só deva uma coisa às pessoas: o amor. Mas isso não é fácil de pagar, gente. Parece algo tão legal, né? Parece algo tão simples. Sabe o que é simples? Simples é dar o dízimo. Sabe o que é simples? Simples é você fazer cesta básica e andar ajudando os pobres. Tudo que é físico é mais simples do que o que é emocional. Nós temos entendido esses dias que a bondade está ligada ao ato, mas a benignidade está ligada ao que eu sinto. Então não adianta eu ajudar se não sinto de ajudar. Porque isso só vai ter efeito aqui, não vai ter efeito no céu. Bom, estou explicando para que você entenda, porque vamos continuar. A luta é pela nossa alma. A luta é por aquilo que nós temos que nos tornar. Então eu quero trazer uma pergunta para a igreja essa noite. Qual é a diferença entre o bem e o mal? Pergunte para a pessoa do seu lado, talvez ela esteja cochilando. Se ela tiver com o celular em outra coisa, você derruba ele da mão dela. Não, estou brincando. Qual é a diferença entre o bem e o mal? É bem simples você entender. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Porque o amor é sofredor. Ah, pastor, tem muita gente ruim sofrendo. Não, mas você não está entendendo. Eu não estou falando porque levou um choque e sofreu, porque perdeu a mãe e sofreu, porque foi enganado e sofreu. Não, não, não. Eu estou falando de um sofrimento interior. O amor sofre. O mal, ele não sofre quando faz o mal. O amor sofre quando ele não consegue amar. Eu não sei se você já viveu uma situação assim, mas, sabe, eu estou seguindo um caminho bem diferente do cristianismo que eu entendi alguns anos atrás. E o cristianismo que eu vivo hoje é um cristianismo que me leva a sofrer. Não da mesma forma que eu sofri outrora, mas da forma que Jesus sofria, por amor. Um sofrimento santo. Alguém consegue entender isso? Poxa, eu devia ter sido legal com o Rafael, mas eu não fui. E aí, além do Rafael ter ficado mal, mas eu fiquei mais mal que ele, porque eu queria ter acertado. Alguém consegue entender isso? Entender é fácil, agora passar por isso, você passa? Bom, quem ama sofre até quando não consegue amar.
Quem não ama não sofre. Não há sofrimento em quem não tem amor. Por que Deus não escolheu a Caim? Porque Abel era bom? Não. Deus não escolheu a Caim porque Caim não sofria por as coisas corretas. Quando ele chega para Caim e pergunta: aonde está o teu irmão? Depois de ter assassinado o próprio irmão. Não existia exemplo de assassinatos. Mas Caim praticou o mal e não mostrou o arrependimento e disse: por acaso sou eu? Vigia, né? Em outras palavras, do meu irmão. Ele não sofreu com a morte do próprio irmão. Ele não se arrependeu quando ele foi avisado pelo próprio Deus que o diabo estava ali, o mal estava ali rondando os pensamentos dele. Quantos aqui já foram avisados que o mal estava rondando seus pensamentos? Mas talvez você não foi sensível o suficiente para dar atenção. Então, por que Deus escolhe uns e outros não? Você já pensou? Esaú era trabalhador. Quem conhece aqui a história de Jacó e Esaú? Esaú era trabalhador. A Bíblia não fala que ele era uma má pessoa, mas ele fazia umas péssimas escolhas. Isso aí era verdade. E por que Deus escolhe Jacó? E o interessante é que muitas vezes nós víamos a ter Jacó como ladrão, mas Jacó nunca foi ladrão. O nome Jacó, na verdade, não significa ladrão, significa tomar o lugar. Então, vamos pegar aqui para a gente entender. Se Deus tem uma empresa e tem Esaú como proposto gerente, mas Esaú não valoriza o cargo que lhe é disposto, e Jacó está muito interessado, logo Jacó não está roubando o cargo de Esaú, porque Jacó se interessava por questões de valores. A conversa foi bem clara, biblicamente. Esaú chega cansado com a caça e Jacó é muito interessado na primogenitura, negociou, não houve um roubo. Houve uma negociação entre eles. Mas o que esclarece aqui não era o que eles estavam fazendo por fora, mas era o que eles tinham por dentro, a diferença de valores. Jacó buscava umas bênçãos espirituais, enquanto Esaú vendia a primogenitura por um prato de lentilha. Por quê? Porque mostrava a sua preferência por os bens temporais, em vez dos espirituais. E eu fico perguntando a mim e a você: como somos crentes e falamos da eternidade, se estamos mais interessados com as coisas daqui? A qualquer momento podemos vender a nossa fé, a nossa salvação. Eu acredito que deve existir pessoas que o diabo nem investe, porque já estão comprados. Comprados talvez por um bom salário, talvez comprados por uma prostituta, às vezes comprado pela sua própria opinião. Não se precisava roubar Esaú, ele já estava dando por um prato de lentilhas a sua bênção. Bom, por que Deus quis Davi e não Saul? Diante dos comportamentos, Saul foi bem mais leve do que Davi. Estou falando de comportamentos e não de intenção. Já falamos algumas vezes como Davi era mulherengo, briguento. Saul só tinha uma esposa. Saul era um bom marido, Saul era um bom pai. Saul não era um mau rei, até ficar endemoniado, não. Não se ouviu falar que Saul roubou a mulher de um dos seus soldados e depois mandou matá-lo e ficou com a mulher dele. Mas essa conversa é de Davi. Então por que Deus escolhe a Davi e não a Saul?
Diante dos dois ali eu estou falando. Claro que outrora Deus escolheu Saul. Mas às vezes Deus nos escolheu por um comportamento, por uma intenção, por um coração, que hoje já não nos escolhe mais, porque mudou. Então não é uma questão de comparação. Ah, Deus escolheu Abel e não escolheu Caim. Não, Deus escolheu Davi e não escolheu Saul. Não. Se Saul fosse quem ele se tornou, Deus nunca o escolheria. Deus nunca escolheria Caim, mesmo que Abel não tivesse nascido. Não está numa disputa entre eu, você e os outros cristãos. Qual é a igreja melhor, qual é a maior, qual é a certa, qual é a correta. Só há um perfeito, e esse é Jesus de Nazaré. Seja a Ele dobrado todo o joelho e toda a boca confesse o seu nome. Então, por que Deus escolheu ou quis usar Davi? A palavra fala de um homem segundo o meu coração. Mas lá na frente a gente vai falar mais. Por que Deus não escolheu os outros filhos de Jacó e escolheu José? Afinal, os outros eram trabalhadores, José era um menino mimado. Bom, igreja, mas como saber o que é bom e o que é mal, se tem muita gente má fazendo boas coisas? Escuta isso. Como saber quem é bom ou quem é mal, se tem muita gente má fazendo boas coisas e tem muita gente boa fazendo coisas más? Essa pergunta é bem simples e respondida. É entre comportamento e coração. É entre um ato de bondade ou um sentimento de benignidade. É muito simples entender isso quando nós abrimos a nossa mente. Agora é fácil identificar o comportamento de quem sofre e quem não sofre. Porque o amor tudo sofre. Não sei você, mas quando eu era pequenininho, não tinha tantas essas coisas que tem hoje. E a gente matava passarinho. A gente caçava de baladeira. E tinha aqueles meninos que quando matava o passarinho, começavam a chorar. Eu matei o passarinho. E tinha menino que espetava um monte de gato em um espeto e não mostrava nenhum tipo de sentimento. Então não é a questão de quem matou ou quem deixou de matar o passarinho, mas é a questão de quem achou que matar era bom. Sabe, irmão, é tão sério essa questão, porque às vezes nós pecamos sem nem perceber. Nós fazemos mal, ou temos feito mal ao outro sem perceber. Porque essa semana eu fiz até uma pergunta no grupo, eu disse assim: a consciência daquilo que é errado para nós. Mas o que é errado para nós? O que seria errado para você? Tem gente que diz assim: o que é errado para você, talvez não seja errado para mim. Então para que lei? Se o que é errado para você não deve ser errado para mim, talvez não precisasse de lei, a gente fizesse o que quisesse, e aí a gente podia matar uns os outros, pegar a mulher do outro, roubar o filho do outro. Eu podia chegar no seu carro, pegar o seu carro e fugir e dizer que é meu agora, porque isso não seria errado para mim. Ou você acha que para os ladrões é errado roubar? Para eles estão sendo espertos. Ah, mas para você é errado. Sim, mas o que é errado para você não é errado para eles. E aí, como fica? A questão é que temos que entender que o errado é errado, tanto para você como para mim. Essa é a verdade. A minha mãe já dizia que o que é errado é dar conta de todo mundo. Então não adianta você dizer: ah, vamos deixar de falar da minha vida. Peraí, se você faz o que é errado e publica nas redes sociais, haveria eu de ficar calado? Por quê? O que é errado é errado.
Então vamos para cá. A consciência do que é mal. Uma pergunta. O que é errado para nós? Que tipo de comportamento temos para com o outro que a gente pode dizer, isso não é legal? Brincadeiras sem graça? Desmarcar em cima da hora um compromisso, sem saber o que o outro abriu mão para estar no tal compromisso, mas que você disse que era tão importante faltar? Atrasar sempre não seria um comportamento tóxico? Atrasar sempre? Parece que todo mundo é vagabundo e só você trabalha e só você não tem tempo? Vamos para cá. Não valorizar o esforço do outro, por mais que não tenha ficado perfeito no seu gosto. Às vezes não ficou perfeito no meu gosto, mas o importante aqui, querido, não é o que o outro te ofertou, mas é o quanto valeu para ele. Quanto esforço ele teve que dedicar. O que seria errado? Talvez não ajudar, mesmo que seja pouquinho, sabe? Às vezes não dá para ajudar muito, a gente entende, mas dá para ajudar nem que fosse um pouquinho. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós estamos tão cheios de justificativa para pecar contra o irmão, que nós dizemos, eu fiz por isso. Vamos abrir juntos Tiago 4. (17). Tiago 4:17. Eu não vou nem ler. Ou não? Bota aí, Léo. Pode ler aí. Essa semana eu vi uma postagem de um amigo nosso, conhecido nosso, a gente até tocou na igreja dele esses dias. Foi sábado, segundo sábado do mês, né? A gente tocou ali aonde era a antiga Sara Nossa Terra. A gente foi lá, ministrou. É o Paulo, tecladista de lá. Ele está passando por um problema, irmãos, aonde ele deslocou se eu não me engano, é a retina. E ele está precisando urgente de 12 mil reais. Mas talvez eu e você não tenha esses 12 mil reais, mas você não tem 5? Você não tem 10? Eles estão fazendo uma rifa de uma Bíblia. Talvez você nem esteja precisando de Bíblia. Mas eles estão fazendo uma rifa para ajudar quem tem dificuldade de ajudar. E eu fico pensando, e se a gente não ajudar? E ele tem que fazer com urgência, porque talvez ele fique cego se não fazer rápido. E uma cirurgia muito cara, 12 mil reais, é muito dinheiro. Mas a palavra diz que aquele pois que sabe fazer o bem não faz. Comete pecado. Eu não sei você, mas sabe, eu preciso ajudar, gente. Porque às vezes, irmão, o que falta é a gente fazer aquilo que a gente poderia fazer e não faz. E o amor sofre.
E desde a hora que eu escutei isso sobre o Paulo, eu tenho sofrido no meu espírito, não sai da minha mente. E é interessante, eu tive um sonho ontem à noite com várias pessoas que me machucaram muito. E todas essas pessoas apareciam no meu sonho com problemas. E eu chorava e dizia: Senhor, ajude eles. E eu não entendia porque que eu estava chorando com gente ruim, por gente que me machucou. E Deus me dizia assim: isso não é você que chora, mas sou eu que choro em você. Porque quando eu vejo os pecados de vocês, é assim que eu os vejo: sujos, aleijados, mancando, deformados. Quem ama sofre. A luta é por esse sentimento que revela o amor, ou revela quem verdadeiramente nós somos. Davi sofreu porque ele foi adotado por Saul, e de repente o cara fica endemoniado e buscava matá-lo de qualquer forma. E para quem leu a história de Davi, via que Saul tinha uns surtos. Ele tinha uns surtos de possessão e problema mental. E de repente ele dizia e chorava: meu filho, eu te amo, venha. E de repente Davi vinha e se chegava e ele já queria matar Davi. E Davi sofreu, você pode imaginar com isso. Como também sofreu com um mau comportamento diante do Espírito de Deus, quando pecou com a mulher de Urias. Davi sofreu. José sofreu por tamanha luta emocional, quando seus irmãos entraram por aquele palácio. José, com poder na mão, podia ter se vingado, destruído a todos. A palavra diz que José urrava tão alto, urrava de dor, porque os seus irmãos estavam ali, porque sua mãe já tinha morrido. Mas ele tomou a melhor decisão. Quando nós vemos a história de Jacó, Jacó lutava contra os seus medos. Quando ele decidiu voltar para a sua terra, ele tinha medo de Esaú. E sabe, irmão, assim somos nós. Às vezes nós temos medo de tantas coisas, e por isso nos comportamos tão mal com os outros, nocivos, de cara feia, fechados a ajudar, fechados a nos relacionar. Querido, eu sei que muita gente pode ter magoado você, mas é outro tantão de gente que vai curar você do mesmo jeito. Então se dê a oportunidade de cura. E quando Jacó ali, por causa dos seus medos, planejava se reconciliar com seu irmão, comprando seu irmão de alguma forma, Deus precisou entrar em ação. Muitas vezes a gente acha, ou escuta, ou entende errado, que foi Jacó que lutou com Deus. Não. Se você ler o capítulo, você vai ver que Jacó teve um encontro com um homem. Esse homem foi ao encontro de Jacó. Por quê? Porque Jacó lutava com seus medos, e Deus precisou mostrar a luta que realmente importava para Jacó. Você quer ver? Abre comigo Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: e disse mais Jacó, : Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Olha a oração dele:
livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha a me ferir e a mãe com os filhos. Jacó chega diante de Deus e faz essa oração para que Deus o livre de Esaú, mas o que Jacó precisava ser liberto era dos seus medos, era ser liberto dos seus traumas, era ser liberto das suas dores, era ser liberto do seu eu interior ferido. Eu quero que você vá para o versículo 24. Não vou ler todo, em casa você pode ler. Versículo 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só. Eu quero dar essa pausa para você entender que ele estava só. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem. Não foi ele que lutou com o homem, não. Lutou com ele um homem. Até que a alva subiu. E vendo este homem, que não prevalecia contra ele. Alguém consegue entender isso? Como é que o Deus que abre o mar, que abre o Jordão, que vencia exércitos, não luta Jacó, que devia estar com seus 90 e tantos anos aqui? Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você conhece a Deus? A gente fala igreja, né? Conhecer a Deus. Há quantos anos Deus está lutando para mudar você? Há quantos anos Deus está lutando com você para mudar os teus medos? Para quebrar essa carcaça dura que a vida impôs a você? Mas o que Jacó necessitava era ser quebrado, era ser moldado, e a principal pessoa que precisava entender isso era Jacó. Por isso ele diz: não vou te soltar, até que o Senhor me mude. Você entende que o Velho Testamento tem esse contexto de ser uma revelação para o que nós devemos nos tornar hoje no Novo. Amém ou não amém? Então a pessoa de Jacó lutando com Deus significa eu e você lutando com a nossa fé para entrar nos padrões de Cristo. E às vezes vai precisar quebrar deslocar uma coxa. Aleluia. Jacó, porém, ficando só, lutou com ele, um homem até que subiu da árvore, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixareis ir até me abençoares. Aleluia, glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado para ela entender: não desista da luta, não desista da batalha. Às vezes você acha que está lutando contra o inimigo e você está lutando contra Deus. E deixa eu te dizer, ninguém vence Deus. Então como é que Jacó venceu a Deus? Onde foi que Jacó venceu a Deus? Jacó entra nos padrões. Jacó diz o que Deus queria ouvir: eu só te solto se tu me abençoares. Aleluia. Acabou de vencer, irmão. Você quer vencer a Deus? Converta-se verdadeiramente e seja como Jesus. E aí vai ter lutado com Deus e com os homens. Lutar com Deus, os padrões de Deus. Lutar com os homens, os padrões dos homens. Lutar com Deus, se alinha com a vontade de Deus. Lutar com os homens, se distancia das vaidades desse mundo e prevaleça. Aleluia! E aí o que aconteceu?
E esse disse: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? É aquele que precisa trocar de lugar? É aquele que precisa ter uma mudança de vida? Qual é o teu nome? Pois eu vou mudar o teu nome. Não te chamarás mais o drogado, não te chamarás mais o enrolão, não te chamarás mais aquele que compra e não paga, mas tu serás um príncipe, uma princesa de Deus. Você está com medo de entrar na luta? Mas pastor, eu sofro, e é por isso que você ainda está aqui, porque você sofre. Se você não sofresse, você estava bebendo era cachaça. Se você não sofresse, meu irmão, você estava, sei lá, assistindo o Fantástico. Nem sei se existe Fantástico ainda. Sei não, você estava dormindo, você vai trabalhar amanhã. Você só está aqui porque você sofre. Você só vem para uma congregação dessa porque você está buscando alívio para a tua dor. Agora o que você vai descobrir essa noite é que essa dor é que tem gerado em você alguém melhor. E é por isso que Deus não tira a dor. Que enquanto Paulo pedia, tira essa dor, Deus disse, não, minha graça. Aleluia. Minha graça te basta. Fala comigo, prevalecerei. Não, fala mais forte, prevalecerei. Em nome de Jesus. Então vamos entender. O amor tudo sofre, então eu posso sofrer. Jacó luta com Deus, porque ele precisava entender que tinha algo muito maior para ele temer do que ele temer o seu irmão. Ele precisava ser quebrado, mudado, transformado. Ele precisava confiar que o mesmo Deus que foi com Abraão outrora, era com ele naquele momento. E que não precisava ele temer Esaú. Eu preciso entender. Você precisa entender. Paulo precisou ficar sozinho no caminho de Damasco. O cara cai e vem uma luz e cega ele. Você sabe o que é cegar? Eu estou aqui, eu estou vendo vocês. Eu sei que eu estou dentro desse ambiente, certo? Mas se houver uma luz e eu ficar cego aqui agora, e vocês todos me arrastarem para um lado para o outro e ficar aquela confusão, e eu cego, eu já não sei onde estou mais. E a única coisa que eu consigo dar atenção naquele momento é aquela voz que diz assim: Leandro, Leandro, por que você luta contra mim? Por que tem lutado contra os aguilhões? Por que me persegues? Às vezes nós precisamos ficar sozinhos para precisar entender a quem temos que realmente temer. Paulo precisou ficar sozinho para lutar com Deus e entender que estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Mesmo sendo zeloso com a fé. Porque às vezes todo mundo só olha porque Paulo estava ali e viu Estevão ser morto, e Paulo perseguia a igreja. Ei, querido, Paulo era um religioso perfeito. Paulo era um fariseu. Aos pés de Gamaliel, ele obedecia à lei, como eu e você nem sequer sonhamos em obedecer. Você pensa que alguém procurava defeitos em Paulo e achava? Só quem achava defeitos em Paulo eram os cristãos. Porque eram aqueles que tinham os olhos abertos para Cristo. Quando Ananias viu Paulo, disse: isso é Saulo, ele mata cristãos. Mas os outros ali, talvez os romanos, talvez pessoas entendidas, diziam: isso é Saulo de Tarso, o cara é PhD em fé. Mesmo sendo zeloso, ele precisava entender o que realmente era certo, porque tudo aquilo que ele achava que era certo estava errado. Ele ficou cego, cego para poder ver. Jesus, nosso querido Jesus, ficou sozinho
porque precisou lutar contra os seus medos. Que, pastor? Jesus? Nunca leu Bíblia? Ou foi religioso ao tanto para entender que ele foi tão humano quanto nós e que chegou a sofrer de uma forma tão densa que suou sangue? E ele olhava aquilo que estava por vir e ele dizia: o que eu sinto é uma angústia de morte. E as palavras que é tão duras, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Usando a divindade de Deus, tudo te é possível. Mas Deus, conhecendo ali o que estava por trás de Paulo, o que estava por trás de Jacó, o que estava por trás de Davi, o que estava por trás de José, o que está por trás de você, Deus disse: ele é alguém segundo o meu coração. E ele disse para Ananias: mostrarei a Paulo o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. E Paulo sofreu, irmão. E eu não estou falando de dor, de que ele foi açoitado, cuspido. Ele foi, cara, ele foi. Eu estou falando de sofrer pela igreja. Ele dizia: as dores que eu sinto por vocês é como dor de parto, porque eu vejo vocês morrerem e nascerem todo dia. Ele disse assim: a minha fé é tão convicta que para mim já estava na hora de eu subir, mas eu não posso ir, porque eu preciso esperar que vocês se consertem. Ele sofria. Fala comigo: quem ama sofre. Fala aí para sua esposa: quem ama sofre e tudo suporta. Aí você retribui para o seu marido, diga assim: quem ama sofre e tudo suporta. Aleluia. Jesus ficou sozinho, precisou lutar contra seus medos, precisou firmar sua decisão e fazer a vontade do Pai. Ele passou pela cruz e depois foi glorificado. Então, se ele que foi ele passou pela cruz para ser glorificado, eu e você não passaremos? Porque nos tornaremos maior que ele. Quem ama sofre. Então, se ele sofreu, haveria nós de não sofrer. Quem ama suporta, e haveria nós de não suportar. Quem ama perdoa, e haveria nós de não, pelo menos, tentar perdoar. De novo, e 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 de novo, até mudar. Sabe, tem gente que diz assim: eu não gosto da minha mãe. Não, você não gosta da sua mãe, não. Você gosta dela sim, é porque você acha que ela não está nos padrões do que você queria, e por isso, por gostar dela, você está chateado. Ah, mas eu não gosto do meu pai. Não, você ama seu pai, é porque como ele não é do jeito que você quer, e você está chateado. É exatamente porque você ama. Alguém consegue entender? Porque quem ama sofre. Mas o que a gente não recebe é que tudo suporta. Sofre porque ama. E amar dói e requer sacrifício. Só para a gente entender. O comportamento de Jacó mudou o coração de Esaú. Você quer ver comigo Gênesis? Volte lá para Gênesis, já estou terminando. Gênesis 33. Versículo 3 diz assim: ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se, ele aqui é Jacó, inclinou-se à terra 7 vezes, até chegou ao seu irmão. Você entende isso? Ele foi se arrastando assim, ó, no chão, até que chegou a Esaú.
Então Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Depois levantou os seus olhos e viu mulheres e meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. A nossa mudança muda outras pessoas. Posso ouvir um amém? A nossa mudança muda outras pessoas. Esaú saiu para matar Jacó, mas ao ver o comportamento de Jacó, ele muda de atitude. Claro que aqui tem a mão de Deus, amém, igreja? Mas também tem a nossa parte. O comportamento de José salva seus irmãos. A palavra diz que José urrava dentro do Egito, de tamanha dor emocional que estava sentindo naquele momento. Mas José convida os irmãos a conviver com ele no Egito e trazer seus filhos, suas mulheres. Não houve vingança, houve perdão. E aquilo fez total diferença para Jacó já velho. Porque Jacó pôde ficar com seu filho José e com a sua família inteira, sem brigas, sem contendas, sem discutir o passado. Alguém está aqui? O comportamento de Paulo mudou o coração de milhares de pessoas. O comportamento de Jesus salvou e pode ainda hoje mudar qualquer coração. É só eu e você deixar. E o nosso comportamento pode fazer a diferença com a sua igreja, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua cidade. Esteja disposto a se dar em amor. Queria convidar os músicos. Quando nós estivermos aperfeiçoados em amor, nós veremos como Ele é, e não como os nossos achismos. Eu acho que é assim, eu acho que eu devo agir dessa forma. Nós vamos ter a certeza do que realmente é amor, e não vamos nos engodar, nos emaranhar com os nossos muitos pensamentos, que são divididos entre emoção e razão, fé e dignidade. Queria que você baixasse sua cabeça agora e orasse nesse sentido. Pergunte a Deus: Deus, será que eu tenho realmente tido um bom comportamento para com as pessoas que eu convivo? Ou eu tenho sido uma pessoa que nem me toco, que às vezes faço mal? Será que eu tenho me empenhado a ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor? Gente, olha, se eu dizer uma coisa a vocês que eu tenho aprendido: não tem coisa mais valorosa em cima dessa terra do que um ouvido, um amigo ouvir. Por quê, pastor? Porque você pode desabafar e aquilo morre ali. Às vezes a gente só sabe falar, regras. E às vezes não dá o ombro para a pessoa chorar. Que a pessoa chegou para você dizendo: olha, eu sou um pecador, eu sou sujo, eu tenho feito isso. Aí você começa, você é mesmo. E você se arrepende, senão o fogo do inferno. Peraí, feliz, eu já sei. Eu não vim para tu me dizer esse bocado de corra não, que isso aí eu já sei. Eu quero é que tu tire a corda do meu pescoço, que eu já botei aqui, ó. Eu tô para me enforcar e tu quer puxar? Peraí, tenha paciência comigo.
Enquanto essa tarde eu estava terminando essa palavra, eu recebi a mensagem de alguém dizendo que se achava indigno desse lugar. Eu me acho indigno de estar ali, porque eu ainda tenho muita gente para perdoar. Aí quase que eu digo a ela assim, eu também. É 2 comigo, 3 é casado. Todo dia a gente tem alguém para perdoar, meu irmão. Agora não pode deixar o sol se pôr. Todo dia você vai e perdoa o irmão que não ligou, que não faltou, que faltou, que você perdoa. Você perdoa, você vai tendo paciência. Aí você lembra assim, rapaz, eu não consigo não, mas o amor consegue. Bote ele dentro do seu coração, que você vai longe. E ela disse assim, não sei se eu consigo mais estar aí, porque eu ainda sinto esses sentimentos em mim. E aí eu disse a essa pessoa, não tem sentido você ir ao hospital se você estiver curado. A gente só permanece no hospital quando a gente precisa de uma dose diária de cura. Então lá é o seu lugar, exatamente porque você sente essas coisas. E você vai ficar lá até elas irem embora, em nome de Jesus. Isso serve para mim, isso serve para você. Esse ser humano melhor em nós é treinado a cada dia, fortalecido, mas em cima de uma decisão, e essa é sua. Vai deixar Deus ir embora? Ou você vai prevalecer? Ai, pastor, mas você vai deixar ele ir embora? Porque para mim esse sentido de tá chegando o fim da alva, né? O sol vai nascer, Jesus está voltando, meu irmão. E você vai desistir? Eu não desisto não. Eu vou ficar aqui até o Senhor me mudar, até o Senhor me abençoar. Eu permanecerei fiel em Ti. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você. Minhas vontades eu não quero mais viver. Canta essa verdade, vai. E eu sou tão dependente de você, Deus. Levanta a mão e diz: vem. Então vem e toma o teu lugar. Mais uma vez. E então vem e toma o teu lugar. Aleluia. Hoje eu reconheço quem Tu és. Faz o convite, faz. Eu te convido, vem reinar em mim, Deus. Peça mais uma vez. E então vem, Toma. e toma o teu lugar. Mais uma vez. E então vem, e toma o teu lugar. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Não endureça seu coração, querido. Minhas vontades eu não quero mais. Você pode ir orando viver. agora e dizendo: Senhor, Eu sou tão dependente. eu dependo do Senhor para ser essa pessoa melhor. E então vem e toma o teu lugar. Por favor. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem Tu és. Eu te convido, Senhor. Eu te convido, vem reinar em mim, Deus. Chame, chame. E então vem
e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Aleluia, aleluia. Acaso eu arrumei. Faça o convite. Tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa. Eu arrumei. Tudo está tão lindo. Tudo está tão lindo. Vem morar, Vem aqui, Venha brilhar em mim, Senhor. Jesus. Oh, aleluia. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Declara o teu coração agora, vai. Declara. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Quando Esaú chegou ali do trabalho, da caça, ele estava cansado, irmão, como eu e você ficamos. Sabe, tem hora que a gente não tá aqueles crentes todo, não. Tem hora que a gente tá com fome, tem hora que a gente tá doente, tem hora que a gente tá, sei lá, fora de nós. Mas que isso não seja maior do que a nossa fé, amém? Capaz de fazer com que a gente venda o que é mais importante por nada, por um prato de lentilhas, se vender aquilo que é sagrado. Não faça isso. A palavra diz que você não foi tentado ao ponto ou maior do que você possa suportar. Então se mantenha nessa luta, se mantenha nessa batalha, porque o mundo está aí, o diabo está aí lutando contra nós, mas a nossa maior luta é com Deus, porque temos que permanecer nele e é dele que dependemos. Sinceramente, irmão, você não deve estar preocupado com o homem que mata o corpo, você não deve estar preocupado com o diabo, porque ele não pode lançar sua alma no inferno. Como é, pastor? O diabo não pode lançar sua alma no inferno. Foi tomado dele a chave da morte e do inferno. Quem lança as nossas almas no inferno é nós mesmos, porque o juízo de Deus vem e é ele que tem essa autoridade para lançar a nossa alma no inferno. Então é eu e você que decide. Decida lutar até prevalecer. Deus está louco que você vença essa batalha. Você ainda não entendeu, Jacó? Ele está querendo que você vença. Ele está deixando você vencer. É como um pai que deixa o filho ganhar a partida do jogo, para se sentir importante, porque ele precisa reconhecer que tem potencial. Deus está dizendo a você essa noite: não desista da batalha do bem contra o mal, porque você já é do lado do bem desde o ventre da sua mãe. É por isso que você não consegue ficar no padrão deles. Por que é que todo mundo consegue roubar, mentir, prostituir, e você quando faz fica culpado, você quando faz fica chorando, você quando faz fica sentindo? Sabe por que não? Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você é do lado de Deus. Então você não é do lado do mal.
Não adianta ser seduzido por ele. Não adianta ser enganado por ele. Porque os filhos de Deus, por mais que vão comer as lavagens dos porcos, mas antes de comê-la, vai se levantar e vai dizer: na casa do meu pai. A lembrança de quem o pai é nos traz de volta aos seus pés. Hoje venha de volta aos pés do Pai e diga: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas eu quero voltar para essa batalha. Eu preciso prevalecer, meu Pai. Mas eu gastei tudo, Eu gastei tudo com as prostitutas. Esquece, filho, esquece. Matem os bezerros, matem, façam festa, devolvam o anel. O meu filho estava morto e reviveu. É isso que o Pai quer de você. Reviva, entre na batalha novamente. Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Faça essa oração agora. Se você quiser ficar de joelhos onde você está, fique. Se você quiser vir até o altar e ficar de joelhos aqui no altar, venha. Mas não perca a oportunidade de se ajoelhar diante do Pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, mas eu sei quem tu és. E eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de me sentir mal. Quando eu chego no meio dos maus, aquilo é tentador, é sedutor, mas quando eu chego em casa, eu me sinto um traidor. Eu estou cansado. Eu estou cansado de acessar sites errados. Eu estou cansado de conversar com gente errada. Eu estou cansado de negociar com o inferno, não é para mim. Me dói, machuca quem eu sou. Eu nasci para isso. Parece que todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo faz toda desgraça e não está nem aí. Agora eu não consigo. Eu me sinto mal. E o Pai está dizendo: volta para a batalha, meu filho. Volte para a batalha. Saia do meio do inferno e entre agora na batalha comigo. E eu vou moldar você. Eu quebro o vaso e faço o vaso de novo. Eu mudo tudo. Eu mudo o seu nome, eu mudo a sua história. Eu mudo tudo. Eu mudo a tua história outra vez. Eu mudo a tua história outra vez. Vai, entrega a sua vida a Jesus agora. Entrega a sua vida a Jesus agora. Sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Eu sou tua casa favorita. Sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Eu preciso me firmar. Venha habitar em mim. Eu sou favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Você que está tentando ser um marido melhor e não consegue, não desista não. Desista dessa batalha não. Essa é uma batalha boa, irmão.
Você que está tentando ser uma esposa melhor e não consegue, mas não desista. Não desista só de você querer. Você que está tentando ser uma mãe melhor, tentando ser um pai melhor, um filho melhor. Olha, não desiste não. Deus conhece teus traumas. Deus conhece tuas dores. Mas o que Ele olha é teu coração. E Ele sabe o investimento que você tem dito: Senhor, eu apanho todo dia, mas eu não vou desistir dessa batalha. Aleluia. Você que está tentando ser um cristão melhor, mas é difícil. É difícil. São tantas vozes, é tanta coisa. Ei, desiste não. Fica firme. Mas será que eu vou para o céu desse jeito? Se o teu coração te condenar, maior é Deus do que o teu coração para te perdoar dos teus pecados e te salvar de toda injustiça. Ele é o juiz e não você. Deixe Ele lhe julgar e permaneça firme nele. É Ele que quebra onde tem que ser quebrado, que molda onde tem que ser moldado e que muda o que tem que ser mudado. Continue firme e o Senhor fará você vencer essa batalha em nome de Jesus. Com os anjos estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra. Com os anjos estamos entrando na sala do trono. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti, e que o nosso espírito seja alinhado com a Tua vontade, que para nós é boa, perfeita e agradável. Diga: Senhor, eu rejeito o mal e me ligo os meus pensamentos a Ti, e que eu ande diante da Tua palavra, que me faça forte e vencedor, mais do que vencedor, através de Cristo Jesus. A igreja diga: dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Vamos ao devocional. Se tiver alguém que quer voltar para Jesus até o fim do culto, você pode voltar para Jesus, tá bom? Saiba que o Espírito Santo é aquele que trabalha de dentro para fora. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Meu Deus. Faz tanto tempo que eu não venho aqui em cima que dá um nervoso. Amém. Sinal que o Senhor quer falar com alguém aqui, né? Amém. O devocional de hoje está lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas 1, versículo 11. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada.
O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Lucas, ele é um livro muito bem explicado sobre a vinda de Jesus, o nascimento, e algo me chamou muita atenção, que foi Zacarias ter ficado mudo. Eu não tinha parado para observar isso. E em Lucas ele fala que Zacarias não creu no que o anjo falou, e ele ficou mudo. E ele só podia... Ele só pôde falar quando João nasceu, lá na circuncisão de João. O Senhor, né, trouxe a voz dele de volta. E aí, eu fazendo devocional, eu pensei assim, que lição tirar disso? Que lição tirar dessa curiosidade que eu tive de Zacarias ficar mudo ao não crer no Senhor? Ele não creu e o Senhor, né, tirou a voz dele, deixou ele mudo. E aí vem a questão da incredulidade, né? Zacarias, ele olhou para aquela situação e se viu, não, eu sou velho, como que o Senhor vai me dar um filho, né, se eu e minha mulher já estamos numa idade avançada? Ele olhou para a situação que ele vivia. Só que o Senhor, ele já tinha escolhido a casa de Zacarias e Isabel para gerar João, aquele que vinha para abrir caminho para o Senhor. E eu até anotei aqui, ó, a incredulidade dos outros não anula o que o Senhor já determinou sobre nós. Não importa o que o outro pense. Zacarias, ele não creu, mas Isabel recebeu o milagre. Zacarias, ele recebeu a palavra, Isabel não estava lá. Ele não pôde chegar e falar para Isabel o que ele tinha vivenciado lá no templo com o anjo, mas Isabel viu que algo tinha acontecido. E ela creu e viveu o milagre. Então, a incredulidade do outro, ou até a nossa própria incredulidade, como Zacarias não creu porque ele era velho naquela situação. Talvez, né, a religiosidade de Zacarias, porque, como eu estava comentando com o Cícero, porque ele já era, né, sacerdote, acho que era profeta, ele já servia no templo. Talvez ele não cria para ele não cria um milagre para ele, mas ele podia criar um milagre para o outro. Não, o anjo falou para o outro, ele ia crer, mas como foi para ele não creu. E às vezes isso acontece com nós mesmos. Um outro vem e dá uma palavra e a gente não crê. Às vezes a gente está cego, religioso, e a gente acha que não é para nós. Eu lembrei, fazendo esse devocional, vou me emocionar. Eu lembrei que há um tempo atrás, em uma renovação, uma amiga minha chegou e disse assim: Geila, o Senhor me tocou e eu preciso orar para você ter um ventre fértil. Eu fiquei, tá bom, amém. Mas na minha cabeça, eu disse: Senhor, vem uma oração por um ventre fértil. Sendo que na minha cabeça eu não tinha problema, eu podia ter filhos a qualquer momento. Só que o Senhor usou uma pessoa sem eu saber aquela situação. E eu acho que foi renovação, é sempre em novembro, né? E no ano seguinte, em abril, eu descobri uma gravidez. Uma gravidez que, para Cristo, eu vivi um milagre sem eu saber. Porque depois da Daça nascer, né? Eu fazendo alguns exames, eu descobri que eu tinha endometriose. E eu não sabia até a Daça nascer. Mas o Senhor usou uma pessoa, antes de eu saber, para orar sobre mim, e dizer assim: o Senhor me mandou orar sobre um ventre fértil. Talvez, se eu soubesse já da minha endometriose, quando aquela amiga chegou para orar sobre isso, eu podia ser um Zacarias. Não é um problema, eu não creio. Porque, para quem sabe, né, endometriose para uma mulher atormenta.
principalmente nessa questão de filhos. E eu podia ter se tornado um Zacarias, mas o Senhor foi bom. Ele colocou uma promessa sobre mim de um ventre fértil. Depois eu descobri, né, que Ele me deu um ventre fértil mesmo diante dos homens, não sendo uma situação boa, mesmo eu tendo um útero que as médicas podem dizer assim, você não pode ter filho. E aí eu me emocionei fazendo, porque eu pensei, se eu soubesse antes, eu podia ter sido um Zacarias. E quantas vezes a gente também pode ser um Zacarias em alguma situação da nossa vida? Sei lá, o que você precisa, um problema tão grande, não tem solução. Isso aqui não tem cura. Mas o Senhor, Ele sabe o endereço para cada promessa. O Senhor, Ele sabe o endereço de cada pessoa que está aqui, que eu estou olhando aqui de cima. Então, a nossa incredulidade, muitas vezes, né, não anula o que o Senhor tem para a gente. Não anula as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida. Não importa quantos anos passe. Não importa. Mas vai se cumprir. Porque o Senhor sabe o endereço da sua casa, do seu coração. Amém? É isso. Boa noite, igreja. Vamos para o momento de dízimos e ofertas. Quem quiser envelope pode levantar a sua mão, que vai uma pessoa até você. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas 21, 23. Primeira Crônicas 21, 23. Araúna disse, fique com o terreno e faça com ele o que quiser. Aqui estão esses bois para serem queimados em sacrifício no altar. As tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu, isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. Aqui a palavra fala sobre Davi, que ele desobedeceu e ele tinha que pagar um preço. E o preço seria ele construir um altar para o Senhor. E uma pessoa ofereceu a ele o terreno de graça, com tudo. Só que Davi, ele sabia do pecado dele, ele sabia do erro dele, e ele quis pagar o preço justo, o que custava a ele, e não outra pessoa. Então, existe uma diferença entre preço e valor. Porque o preço, o dinheiro compra, mas o valor não. Então, muitas vezes, nós queremos ter plenitude em todas as coisas, mas não colocamos Deus em todos os aspectos. Nós queremos que a nossa casa seja abençoada, nós queremos que o nosso trabalho seja abençoado e próspero, nós queremos que os nossos filhos estejam na casa de Deus, sejam obedientes, mas nós não colocamos Deus nessas coisas. E o dízimo, ele é sobre colocar Deus sobre as nossas finanças também. É você entregar as suas primícias, aquilo que te custa. Não é uma coisa, eu vou dar aqui somente para dizer que eu dei, para dizer que eu ofertei na casa do Senhor, mas é aquilo que te custa. Eu sempre falo para as pessoas que eu converso, para os meus clientes, para os meus amigos, que por mais que o mês esteja apertado, por mais que o mês esteja difícil, e que muitas vezes você olhe para aquele dízimo, para a sua oferta, e você sinta uma certa pena de dar, porque você sabe que pode faltar, você é fiel. Eu sou fiel e eu entrego porque eu sei que o Senhor tem para prover na minha vida. Que a minha fidelidade vai fazer, e a minha fé vai fazer com que eu tenha na minha casa. Então, a nossa fé é o que nos sustenta, é o que nos alimenta.
E o Senhor, Ele nos ensina isso, para nós colocarmos diante dEle todas as coisas da nossa vida, as nossas finanças. Não somente você vai pegar todo o seu dinheiro e entregar na casa do Senhor, mas você colocar Ele à frente do seu trabalho, à frente do seu dinheiro, à frente da sua vida, de tudo que você tem. Porque assim o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Suas mãos, coloque aqui diante do altar, vamos orar. Amém, Senhor, nós colocamos, Senhor, o Senhor à frente, Pai, também das nossas finanças, que a nossa vida, Senhor Deus, seja um milagre, Senhor, que as nossas finanças também sejam tuas, que o dinheiro não roube a nossa fé, que o dinheiro não roube o teu lugar no nosso coração, Pai, e que a nossa casa seja próspera, que não venha nos faltar. Então eu oro pela vida de cada um que está ofertando hoje, que está dizimando hoje, que o Senhor possa prover para eles, Pai. E para aqueles que não têm, mas que têm o desejo de poder dar na Tua casa, oferecer na Tua casa, que o Senhor também possa os abençoar. E que o Senhor nos dará cada vez mais. E que a nossa vida, Senhor Deus, seja, Pai, um espelho para as pessoas, que as pessoas possam ver em nós, Pai, um propósito, Senhor Deus, para elas seguirem a Ti, cumprirem, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem trazer as suas ofertas, os seus dízimos. Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Tu és bom. Tempo, Tu és bom, Tu és bom. Aleluia, eu tenho só 2 avisos. Um eu queria que o Léo soltasse aí. Liga a mídia aí pra mim, Macírio aí. Vê se tá solto aí. Se amar uns aos outros. Ele tá soltando aqui já. A nossa responsabilidade. Isso significa tá no máximo aqui, que você deve me amar também. Não me deixe só, pois a nossa força se faz maior quando o cordão de 3 dobras se faz presente em nós. E nisso todos conhecerão que nós somos seus discípulos. Deixa passar, né? Que é do todo início. Responsabilidade. Se amar uns aos outros deve ser a nossa responsabilidade. Isso significa que você deve me amar também. Não me deixe só, pois a nossa força se faz maior quando o cordão de 3 dobras se faz presente em nós. E nisso todos conhecerão que nós somos seus discípulos. Renovação 2025, dá uma salva de palmas para Jesus. E está saindo, né, a camisa do Renovação. Nosso querido irmão Ricardo e Estés estão planejando tudo aí, vai ser um negócio muito bonito, né? Apenas R$ 49,90. Gente, é promoção, tá? É promoção. Igreja
só para a igreja que o Ricardo faz nesse valor, tá bom? Que é para a gente poder fazer algo bem legal e para que todos possam ter, tá bom? Então, amanhã eu já vou estar colocando no grupo a lista para que você possa dar o seu nome, tá bom? Para a gente colocar essa camisa. A camisa é mais ou menos com esse slogan aí, parecida com essa. Os meninos nem estão com ela hoje. O Ricardo tá com essa do Ricardo. Vem cá, Ricardo. Garoto propaganda, vem cá. Ó, a camisa é parecida com essa do Ricardo. Vem aqui pro pessoal lá de casa ver. Pessoal lá de casa. Me sentindo apresentador. Parecida com essa. A gente identificou de ficar. Claro que não é as mesmas coisas, né? Os emblemas são outros. Mas a gravura vai ficar nas costas. Dá uma viradinha. Vai ser bem maior do que essa. Na minha opinião, vai ser a camisa mais linda que a igreja teve até hoje. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Ricardo. O cara faz a camisa, daí é garoto propaganda, né? O cara é o cara. E terça-feira tem culto de mulheres, encontro de mulheres. Fala aí para a mulher do seu lado aí, ó. Encontro de mulheres. Sexta-feira com a sua pastora. Venha, minha irmã, venha dar uma força. Né? Às vezes você quer que a pastora faça, mas você não vem. Vem, é tão bom quando você vem. Você faz falta, tá bom? Terça, né? Eu falei amanhã, foi sexta. Terça, é terça. É terça-feira, gente. Terça-feira. Encontro de mulheres. E o culto acabou. Terça-feira às 19 horas, tá bom? Levanta tua mão. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado por essas vidas que o Senhor tomou das mãos do desânimo. E que eles possam, Senhor, ficar firme nessa batalha. E não desanimar. Que eles prevaleçam contra tudo aquilo e contra todos. E principalmente que eles continuem contigo. Isso em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palma. Dê a paz do Senhor pro teu irmão. Dê um abraço nele.